Seja muito bem-vindo ao nosso novo quadro aqui no canal. Se você é um agrônomo, um estudante de agronomia, um consultor, um produtor rural, eu tenho certeza que esse quadro vai agregar muito na sua profissionalização e principalmente nos seus resultados. Porque aqui nós iremos analisar os cases de sucesso do SESB da soja. Para quem não conhece, o SESB é um campeonato de produtividade de soja que nós temos aqui no Brasil. E ele é muito importante porque isso realmente induz os nossos produtores a melhorarem cada vez mais a tecnificação dentro do campo e também as suas produtividades. As produtividades médias do nosso país são relativamente baixas e nós temos muito potencial para aumentar ainda mais essas produtividades. E isso é muito importante porque nós realmente precisamos aumentar produtividade. Porque quanto mais produtividade, mais rentabilidade nós temos para os nossos produtores e mais nós teremos um país desenvolvido. Isso é muito importante. Então, se você é um agrônomo, um produtor rural, um estudante de agronomia, esse vídeo é realmente para você, porque nós iremos discutir tudo que esses produtores que têm 120, 110, 134,6 sacos de soja de produção por hectare fazem. Esse vídeo é para você. Então assista esse vídeo até o final. E se você gostou desse novo quadro que nós estamos criando aqui, se inscreva aqui no canal e deixa seu like, porque eu vou saber que você está gostando desse conteúdo. Então vamos lá. Hoje nós iremos analisar o case campeão, nacional da região sudeste do nosso país. Aqui nós estamos falando de um cenário, como o próprio apresentação aqui mostra para nós, um cenário sequeiro, ou seja, nós não temos inserção de água na irrigação. Então isso é muito importante para a gente entender como que esse produtor, mesmo com essas categorias de sequeiro, mesmo com a ausência de água, às vezes alguma probabilidade de sequeiro, a gente vai ver durante o case campeão aqui, quais foram as médias pluviométricas, como que tudo aconteceu durante esse ciclo da nossa cultura da soja e como que esse produtor realmente chegou em 134,6 sacos de soja por hectare. Já adiantando para vocês que esse foi o resultado. Por isso que ele é um case campeão. A gente tem que as médias do Brasil de soja variam de 50 a 55 sacos de média por hectare. Ou seja, ele quase triplicou a produtividade nessa área auditada pelo SESB. Então, para nós começarmos aqui, nós temos que essa fazenda que foi auditada é a Fazenda Congonhal, lá em Nepomuceno, em Minas Gerais. O produtor é chamado João Lincoln Reis Veiga. Então, deixa aqui os parabéns para esse produtor e também para o consultor dele, Gerson Justo Júnior. A inscrição foi patrocinada pela empresa BASF e é muito importante a gente falar que nossos vídeos aqui não têm interesse de divulgação de nenhuma marca. Nós realmente queremos tirar as informações, o segredo que esses campeões têm para que eles realmente chegam nessas produtividades tão altas, como mostram aqui no lado direito da nossa tela, 134,46 sacos de soja por hectare. Então é uma descendência da família brasileira, uma tradição familiar inovadora, eles têm atividade de agricultura. A propriedade do João é de 384 hectares, a área destinada para culturas é de 185, porque às vezes ele tem ali alguma área de preservação. A área destinada à soja foi de 43 sacos por hectare. E a produtividade média dessa fazenda fica em 93,2 sacos por hectare. Então já é uma produtividade alta, Isso é a média da fazenda. Ou seja, eles buscam realmente uma agricultura que traga altíssimas produtividades. E é isso que nós queremos, Vamos começar então. Aqui nós temos o georreferenciamento da área utilizada. Isso aqui a gente não vai focar muito. É realmente para a gente saber mais ou menos onde que é a área do talhão que eles escolheram para auditar no SESB. E o sistema produtivo. Aqui a gente já entra mais na parte agronômica e isso aqui é muito importante da gente entender. Por quê? O sistema produtivo sempre tem que ser o plantio direto, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é a rotação de cultura nos últimos 15 anos, porque quando a gente consegue rotacionar as culturas dentro do nosso ambiente de produção, a gente traz muitos benefícios. A primeira coisa que traz, rotação de sistema radicular. Burscher traz para nós que o aumento de 1 megapascal de compactação no nosso solo pode reduzir de 12 a 15 sacos de soja por hectare. Ou seja, a gente ter rotação de sistema radicular é muito benéfico para o nosso solo, principalmente em profundidade. Então vamos ver o que o João fez. Na safra 17-18 ele optou pelo convencional soja e milho. Já na próxima safra ele buscou fazer feijão e aveia. Por quê? É a rotação de cultura desde lá de trás. Não é a gente implementar um sistema de rotação de cultura hoje e achar que na próxima safra nós teremos resultado. É realmente a gente
ter uma construção desse perfil de solo para que a gente realmente consiga rotacionar culturas certas. Essas culturas, quando a gente vai rotacionar, tem que ter muito cuidado com doenças, porque às vezes uma rotação de cultura você faz com uma planta errada e ela pode servir como hospedeira para disseminação dos patógenos, né? Então tem que tomar muito cuidado em qual que você vai escolher para colocar na sua propriedade. Já em 19 e 20 ele voltou para o sistema convencional de soja e milho, depois ele voltou, em vez da soja, ele colocou outra leguminosa, que é o feijão, e depois o milho novamente, e aqui ele já entra com a soja e milho novamente. E é importante falar que após aqui, né, a inserção do milho, ele fez um formulado 21021, né, 450 quilos por hectare. O que ele está fazendo aqui? É a adubação de sistema, né, que a gente faz uma adubação mais pesada depois da inserção da cultura do milho. E aí a safra 22-23, que também seria o convencional de soja e milho, e que foi o que será auditado pelo SESB. É importante nós vermos aqui que ele não faz a utilização do calcário, né, da calagem, todo ano, mas ele faz o calcário sempre dolomítico, né, para a gente ter ali o equilíbrio de cálcio e magnésio na nossa CTC do solo. Isso é muito importante, e também a inserção de uma dose de calcário que ele usa aqui de 2 toneladas, realmente pensando ali em zerar alumínio e a gente ter realmente todas as cargas equilibradas, principalmente em superfície do solo. Mas mais para frente a gente vai ver a análise dele e ver se realmente tá tudo equilibrado, né? O gesso em superfície com dose de 50% em relação ao calcário, isso aqui é muito útil, né? E é sempre bom a gente ver que ele faz ano sim, ano não. E isso também funciona bastante. Claro que você tem que estar sempre atento às características da análise do solo da sua propriedade, mas funciona bastante. E aqui ele fez uma dose maior de gesso, né, nesse ano aqui. Provavelmente ele estava ali realmente querendo trazer nutrientes mais para baixo, ou então tentando trazer enxofre para o sistema. A gente vai ver pela análise de solo. Mais para baixo nós temos o histórico de produtividade de soja, né, dessa fazenda do João. Então o que a gente tem, né, a distribuição da biomassa vegetal, sempre importante mostrar que ele mantém entre 97,97% a distribuição de massa, ou seja, a uniformidade da fazenda é muito positiva. Também temos aqui abaixo dos 80%, nós temos só 2%. Então assim, é um cenário realmente onde tem esses 2%, é essa região aqui, né, que pode ser justificada por algum impedimento químico no solo, enfim, né? Às vezes uma má distribuição ali de adubação, né? Tem vários fatores que podem influenciar nessa biomassa, mas isso aqui é muito bom. E quando nós vemos lavouras que entregam 60, 65 sacos de média, essa variação de biomassa aqui é muito maior. Então a construção de produtividade desse produtor, ela vem de acordo com os anos. Vocês podem ver nesse gráfico aqui que ela vem subindo devagar até ele chegar nesse case campeão, né? Essa área aqui que foi auditada, que traz esses 134,46 sacos de soja por hectare. E aí nós chegamos no fator produtivo, né, onde nós vemos a eficiência climática e a eficiência agrícola, que são duas coisas diferentes. O quanto nós realmente conseguimos aproveitar do que o clima está entregando para nós, para entregar as altas produtividades, né? Então esse gráfico ele vai mostrar a chuva em milímetros, né, a temperatura máxima aqui mostrado por esse gráfico de linhas aqui laranja, e também a temperatura mínima. Então a gente vê a variação, e o que é importante da gente notar aqui? A chuva, ela teve quantidade e foi bem distribuída. Então aqui nós temos todo o ciclo, né, que tem dessa safra de soja, e olha como essas chuvas estão bem distribuídas. Aqui mais ali para o meio final dos estádios dessa cultura, nós tivemos muita chuva, né, então isso ajudou bastante. O ciclo dessa soja é um ciclo longo, de 139 dias, né, para realmente ela conseguir encher bastante grão. A quantidade de chuva que eles tiveram foi 1.349 milímetros, né? Então realmente foi muito expressivo. Isso consegue suprir as necessidades hídricas da cultura, e principalmente quando ela é bem distribuída. Por isso que a eficiência climática sobe para 92%, e a gente consegue ver o resultado lá na ponta, né? Na hora que o produtor vai colher e colhe 134 sacos de soja por hectare. Aqui nós já chegamos na propriedade física do solo, que vai entrar muito com o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos a profundidade, um solo com características argilosas, né? E aqui é o mais importante desse slide, a resistência do solo à penetração, ou seja, como que essas raízes enfrentaram o impedimento físico. E nós vemos que aqui de 0 até 20, nós quase não temos nenhuma compactação, né? Burcher, na mesma pesquisa que eu citei no início da aula para vocês, fala que o valor médio aceitável é 1,5 megapascal, né, de compactação ali no seu solo, o aceitável. E nós vemos que até 20 centímetros
praticamente não existe compactação, porque se o aceitável é 1,5, nós temos que ele está, né, 1/3 desse valor aceitável, ou seja, está muito bom essa característica, né, superficial de compactação desse solo. E isso a gente tem que levar sempre em consideração, gente, porque quando a semente emite ali o primeiro sistema radicular dela, né, as raízes embrionárias, elas têm que encontrar muita facilidade para desenvolver e começar a soltar a sua raiz principal e principalmente para, né, levar essas raízes ali para todo o perfil do solo e conseguir explorar bem esse solo. Quando nós falamos aqui, passamos de 20 centímetros, a compactação vai começar a subir, isso é natural, só que é importante a gente ver que mesmo chegando em 1 metro de profundidade, esse solo continua entregando um valor aceitável de compactação. Então a gente consegue ter um cenário muito bom para que essa raiz da soja realmente consiga descer em profundidade, principalmente em busca de água e nutrientes. Então, quando fala em restritivo aqui, não é que esse número é muito ruim, é realmente aceitável, né? E aqui ele fala para nós, o crescimento radicular sem impedimento físico, foi o que eu falei para vocês, não tem compactação nem em superfície, nem em subsuperfície. E olha aqui a imagem para vocês verem de uma trincheira, como as raízes da soja conseguem explorar muito bem esse solo, chegarem em 2 metros de profundidade, ou seja, uma situação de veranico. Se tivesse acontecido nessa propriedade, essa planta de soja teria perdido muito menos produtividade comparado com uma soja que chega só com 1 metro de profundidade de raiz, né? Vocês podem ver aqui que a nodulação dele para fixação biológica de nitrogênio foi até 1,40 m, ou seja, lá em profundidade nós tínhamos ainda nódulos em desenvolvimento ativos e entregando essa relação entre a bactéria e a planta, né? Entregando o nitrogênio para a planta. Isso é muito importante porque o nitrogênio é o elemento mais, é o nutriente mais exigido da cultura e para altíssimas produtividades a gente precisa de muito nitrogênio, né? E continuando, nós vamos chegar em carbono orgânico total, que ele é muito importante, principalmente uma matéria orgânica. Então nós temos que até 40 centímetros, o valor dele tá médio, né? E aqui mais em profundidade a gente tem um valor baixo de carbono orgânico total, só que realmente a gente conseguir aumentar o carbono, nós precisamos de uma agricultura sustentável muito certeira para que o produtor realmente consiga aumentar esses números. E aqui nós entramos na análise de solo dessa propriedade. Primeira coisa, gente, que a gente tem que se atentar, alumínio está zerado até 2 metros de profundidade, e é realmente isso que a gente busca. Uma CTC também até 40 centímetros, muito bem regulada, porque nós temos que olhar não só o cálcio, mas também o magnésio e o potássio. Então a relação deles está muito equilibrada, porque principalmente o magnésio e o potássio, eles podem competir por sítio de absorção, quando a raiz vai absorver esses nutrientes, né? Então a gente tem que ter esse sistema muito equilibrado para que realmente a planta encontre uma competição natural desses nutrientes, e não que um influencie negativamente por antagonismo, por exemplo, um nutriente contra o outro e acaba atrapalhando a absorção, né? O que mais nós podemos olhar? Taxa de fósforo no ideal, taxa de enxofre também no ideal, boro aqui em 0,10 está muito bom, aqui nós temos um valor aceitável, mas que isso não vai impactar, né, na produtividade, desde que esse produtor ele traga, né, ali um foliar com boro para ajudar na suplementação nutritiva dessa planta. Cobre também, a única coisa que ele encontrou aqui que está restritivo seria o ferro, né, e também o zinco, só que é de 0 a 10. Como nós temos um sistema radicular robusto dessa planta, ela consegue buscar esses nutrientes em profundidade, né? Então, se nós temos raiz de soja até 2 metros de profundidade, ela vai encontrar esses nutrientes em outra área sem ser só em superfície, né? Então, o que nós falamos aqui, crescimento radicular sem impedimento físico, né? Químico, quer dizer, desculpa. Porque nós não temos alumínio e nós também temos os nutrientes de crescimento radicular disponível para essa planta. E qual que são? É o cálcio, né? Tá muito bom, muito bem posicionado nessa fazenda. Até lá embaixo, né? Até 1,40 m nós ainda temos uma quantidade boa de cálcio. Magnésio também muito bem posicionado. O boro, que é um nutriente muito importante para crescimento radicular, também está muito bem posicionado. E o fósforo também está bem posicionado, porque esses são os 4 principais nutrientes de crescimento radicular: cálcio, magnésio, boro e fósforo. Então sempre tenham esses nutrientes bem equilibrados na sua propriedade para que ele entregue altíssimas produtividades. E aqui nós temos também o V%, tudo ideal. A matéria orgânica aqui em profundidade de 20 ali até 40 centímetros está aceitável, mas isso também pode ser corrigido de acordo com o tempo, principalmente por eles terem rotação de cultura. Então a rotação de cultura e também um sistema de plantas de cobertura consorciada, principalmente depois do milho, vai trazer uma melhora dessa matéria orgânica. A gente não sabe ainda, né, se esse
produtor ele faz esse consórcio de milho com braquiária, por exemplo. Se ele fizer, isso é muito positivo para que a gente consiga aumentar essa matéria orgânica no solo. Aqui nós já estamos falando da instalação da lavoura e plantabilidade, né? A população almejada aqui foi 330 mil plantas por hectare, a população obtida 248 mil, então ele perdeu um pouco de stand aqui, mas é natural, né? Existem vários fatores, a gente sempre joga um pouco mais da população almejada, principalmente pensando na germinação, né? Se a germinação dessa semente está em 90%, a gente já tem que descontar 10% aqui, que seria 33 mil plantas, né? Para considerar o stand de forma certa. O número de plantas por metro, espaçamento de 50 centímetros, que é o mais convencional, né? O tamanho da semente, profundidade de semeadura de 3 centímetros. Por quê? Ele tem que entender as características físicas do solo para que na plantabilidade ele tenha uma distribuição vertical muito uniforme, porque isso é importante sim, tanto a distribuição horizontal, que é a equidistância do espaço entre plantas, e também, né, a profundidade de semeadura na distribuição vertical. Se é um solo argiloso, a gente consegue realmente fazer essa semeadura com a profundidade de 3 centímetros. Tem produtores ali que conhecem as características do solo e que às vezes conseguem fazer 5 centímetros em solos argilosos. Solos arenosos a gente já consegue plantar um pouco mais profundo, porque é mais fácil da plântula conseguir emergir no solo, né? O PMG, né, o peso de 1000 grãos de referência dessa cultivar, 177 gramas, um peso legal. Aqui nós temos algumas imagens, né, da distribuição. Aí ele usou um sistema pneumático, usou, né, a botinha para fazer adubação de semeadura. Aí a gente vem com os coeficientes de variações das plantas normais, duplas e triplas, e também as falhas. Então ele teve uma quantidade considerável de falha. Isso pode ser de várias coisas, né? Uma semente que morreu, né? Pode acontecer, ela não conseguiu germinar, ela encontrou um impedimento físico, né? Um torrão. Então tem várias coisas que podem impactar, né, nas falhas. Não é só a semente que às vezes não teve aquela germinação e o vigor muito alto, apesar de a gente ter isso entregue nessa semente. E é muito importante a gente sempre lembrar de semente, gente, porque tudo começa por lá. Nós temos que ter sementes e um tratamento de semente muito bem feito para entregar essas produtividades altas, igual desse produtor, né? Nós temos aqui a altura da planta em 93, né? Assim, essa parte aqui realmente não é tão impactante para que a gente não perder muito tempo. O PMG, que é importante já, a gente vê que o peso de 1000 grãos já foi de 210, o referência era 177, ou seja, essa planta conseguiu encher muito grão, por isso que ela conseguiu esse PMG mais alto, e é isso que nós precisamos numa cultivar que vai entregar altíssimas produtividades. Agora a gente falando de adubação, como eu tinha falado para vocês anteriormente, de ver que ele fez aquela adubação depois do milho, a gente já entende que é uma adubação de sistema. O que ele fez? Aquele formulado com nitrogênio e potássio para o sistema, né? O NPK aqui 210021, ele fez numa dose de 450 quilos por hectare. Então aqui, ó, antes do milho da segunda safra, ele introduziu 94,5 quilos, né, de nitrogênio no solo e também 94,5 quilos de potássio, né? Isso é muito importante, isso a lanço para a gente fazer essa correção realmente. E aí quando ele chegou em setembro, né, de 2022, né, perto ali da nossa real semeadura da soja, ele fez mais uma aplicação trazendo mais potássio para o sistema. O potássio é muito importante e ele a lanço funciona muito bem, principalmente quando nós fazemos antes da semeadura. Então nós temos aqui um KCl 0060 que é muito utilizado, né? E para fazer o suco de semeadura, ele usou um MAP, né? Uma dose ali de nitrogênio. Tem que tomar muito cuidado com essa dose do nitrogênio ali no suco de semeadura, porque isso pode acabar influenciando um pouco na fixação biológica, né? Porque se a planta encontra o nitrogênio, às vezes ela não faz a interação inicial de forma positiva, mas se você pensa que o seu solo está com pouca quantidade, né, entregue ali às vezes pela matéria orgânica de nitrogênio para o sistema, você consegue fazer sim. Fanceli indica para nós, para todas as culturas, nós fazemos a inserção pelo menos de um pouco de nitrogênio. No caso da soja, o nitrogênio no suco de semeadura pode fazer alostiolar, então tem que tomar cuidado. Essa dose aqui é uma dose de segurança, ele consegue manejar isso muito bem. E aí, na dose de semeadura, nós fazemos o fósforo, porque o fósforo ele é mais não tão recomendado a lanço quanto o potássio, né, que nós conseguimos fazer, igual ele usou aqui nesse formulado 0060. Só que aqui nós fizemos a inserção de 70 quilos por hectare de potássio, né?
Continuando, nós temos as pulverizações, né? Que o total foram 10 entradas pulverizador. Para qualquer case que nós vamos olhar aqui nesse novo quadro do canal, nós vamos ter, né, várias entradas com pulverizador. Por quê? Precisa de muito investimento, gente. Não é simplesmente deixar a cultura lá. Nós temos que realmente manter uma área foliar muito boa, atingir o bacheiro, ter tecnologia de aplicação, uma calibração muito precisa para que isso realmente funcione. Então, na dessecação, ele usou uma de nutrição que provavelmente a gente vai ver mais para frente. Provavelmente ele usou o boro, né, para fazer a nutrição, porque funciona mais, né, a gente fazer o boro antes da semeadura. Ele fez também o herbicida ali para dessecação, claro, inseticida para já começar um manejo preventivo de pragas. A gente não espera que a praga já comece a causar algum tipo de dano, a gente já começa com um manejo preventivo. Isso é muito importante para que a planta realmente tome a dianteira em relação às pragas, e o adjuvante em todas as aplicações para que a gente tenha realmente uma efetividade maior de cobertura da planta. Ali em V3 ele já começou com uma nutrição também, né, desde cedo, sempre utilizando herbicida, inseticida, né, pra gente já começar ali, nesse caso de V3 aqui, é pra gente erradicar realmente aquelas plantas infestantes que sobraram, né? Quando sobra, nós precisamos fazer isso até que a planta realmente consiga fechar o entrelinha e já não ter mais incidência de luz solar para crescimento dessas plantas infestantes. Então ele fez a segunda de herbicida aqui, né, com um pós-emergente. Um inseticida muito importante aqui também já nos inícios dos estádios, para realmente não ter perigo contra algum tipo de praga, e um dano da praga nos estádios iniciais pode acarretar em muita redução de produtividade lá no final. Então é importante a gente ter esse manejo preventivo de pragas na nossa lavoura. Em V4, olha para você ver, gente, a diferença aqui provavelmente de 5 dias, ele já fez outra aplicação com nutrição para a inserção do primeiro fungicida aqui em V4, né? Também pensando bastante preventivo, ele fez esse fungicida aqui, ele fez outra de inseticida, e aí ele volta a fazer a aplicação só lá em R1. Em V6 nós temos outra de nutrição, né, para equilibrar bastante essa nutrição dessa planta, né? E aqui em R1 ele já consegue vir voltando com todas as pulverizações, e aqui com certeza vai ser uma sequencial, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado com as pragas e também com as doenças. Então ele sempre vai usar fungicida e inseticida. Aqui no caso ele usou um herbicida também, que pode ter sido utilizado às vezes até para controlar a estatura dessa planta. Nós temos fungicida, inseticida, fungicida, inseticida, fungicida e inseticida, né? 5 aplicações seguidas. Aqui em 5.1 e 5.3, provavelmente essa aplicação de inseticida foi pensando em percevejo, porque que é onde ele realmente causa muito dano, né? Porque ele vai atrás das proteínas que estão nos grãos. Então ele deve ter vindo com essa inserção de inseticida aqui, também pensando em outras pragas. Claro, nós podemos ter lagartas, mosca branca, tem várias outras pragas que podem causar danos na cultura da soja, mas o percevejo aqui em R5.1 e 5.3 é onde ele realmente vai causar muito dano. E aqui ele já vem com a dessecação, né, com o herbicida para realmente queimar a cultura, e ele já conseguia antecipar um pouco a colheita, né? Então nós temos a fase vegetativa dessa forma e a fase reprodutiva dessa forma. Além disso, nós temos aqui inoculação, né, nutrição e biofertilizante. O que ele buscou fazer? Na dessecação, usou o boro que eu falei para vocês lá, né? Aquela de nutrição que ele fez junto com o herbicida, que seria essa aqui, ó. Realmente foi a inserção do boro, que funciona muito bem. Então, eu acho que é um ensinamento que nós podemos tirar aqui, né, desse case campeão, porque o boro funciona muito bem. Enzimas e micro-organismos, né, a microbiota do solo tem que estar muito bem populada, uma boa população de micro-organismos no solo. Isso é muito importante para as relações planta e micro-organismos. O tratamento de semente, gente, usando enzimas e micro-organismos vai ser positivo, principalmente naquele ambiente que está em volta da semente ali. Nutrientes, aminoácidos e extratos vegetais, já pensando também em enraizamento das primeiras raízes embrionárias ali da semente. E a Bradyrhizobium, que é a bactéria da fixação biológica. Ele poderia ter usado também o azospirillum, né, fazendo a coinoculação, mas não pode exagerar no azospirillum, né? No máximo 2 doses por hectare já está de bom tamanho. Aqui em V3 ele já buscou fazer fertilizantes, enzimas, nitrogênio, o boro novamente, como eu falei para vocês, ele tinha um pouco de deficiência no solo dele, então ele fazia a inserção aqui na nutrição foliar dessa cultura, né, compostos fenólicos, que é muito bom para dar um start na planta, extratos vegetais novamente, aqui ele já entra com boro, manganês e zinco, que são muito importantes, pensando também no combate a doenças, porque esses nutrientes aqui, eles evitam algumas liberações de exudados nas plantas, e isso acaba
acaba que atrai menos os insetos e também estão relacionados com parede celular, né? Então, quanto mais parede celular que nós temos na planta, mais ela está protegida contra esses insetos. E a produção de fenóis também pela planta, né, pode ajudar a combater as doenças de forma natural pela própria planta, né? Aí nós temos sulfato de magnésio. E por fim, aqui na fase vegetativa, tem mais extratos vegetais, nutrientes, novamente boro, manganês e zinco, né? Ele fez essas duas aplicações aqui iguais, em V4 e V6, né? Pode ter sido, em vez de fazer uma dose cheia, ele fez duas aplicações, e é bom a gente olhar para esse quadrinho aqui em cima, né? Aplicação terrestre, usou o bico de cone vazio, tamanho de barra de 27 metros, deve ser um autopropelido muito bom, volume de cauda de 150 litros por hectare e a velocidade de 7 km por hectare, que é o que ele realmente conseguiu para trazer a maior uniformidade possível para essas aplicações. Aí já no reprodutivo, o que ele faz? Ele traz cálcio, magnésio e boro, que vão ser muito importantes. Todos esses nutrientes que ele usou aqui vão ser importantes para o enchimento de grãos, principalmente pensando essa primeira aplicação aqui, pensando também nas flores, né? Para que a gente não tenha muito abortamento de flor. Também fizeram um fertilizante mineral, aqui entraram de novo com cálcio, magnésio e boro, manganês e zinco, sulfato de magnésio, potássio. Potássio é muito importante para translocação de nutrientes, então no enchimento de grãos ele precisa estar ali, né, em R4, que começa essa translocação para encher grão, a gente precisa ter inserção do potássio. Aí R5.1 potássio novamente e R5.3 potássio novamente, sempre pensando em enchimento de grãos, porque isso vai ajudar muito ali, né, em realmente atingir um peso de 1000 grãos satisfatório para colher 134,6 sacos por hectare de soja. E aí nós temos o tratamento fitossanitário. O que vocês têm que levar em consideração? É claro que aqui nós vamos ter diferentes de ingredientes ativos, é muito importante a gente fazer rotação de cultura, porque isso, além de evitar a indução de resistência, potencializa o controle, né? Nós temos aqui uso de glifosato, normal, pode ser utilizado ainda, só que hoje não é mais recomendado, igual já foi alguns anos atrás, nós fazermos só a introdução do glifosato, principalmente porque o glifosato com muita utilização e em dose alta pode até atrapalhar os micro-organismos no solo, né? Então tem que tomar muito cuidado no uso do glifosato. Pode usar sim porque ele pega uma quantidade grande de plantas infestantes, mas sempre vem aqui, ó, cletodin. Então é outro herbicida que ele usou para realmente aumentar o controle. E vocês podem ver aqui que na pós-emergência voltou com glifosato e com cletodin, nunca fazendo glifosato sozinho para aumentar esse controle e realmente não deixar que as plantas infestantes acabem reduzindo produtividade. E aqui nós já temos o primeiro inseticida, né, que ele fez de forma preventiva antes da semeadura, então foi um Ancor que ele fez, tratamento de semente usando inseticida, fungicida e inseticida novamente, né, tem os dois produtos aqui, em V4 ele sempre usou um óleo mineral, vocês podem ver aqui, né, usou ácido propiônico também, que seriam os adjuvantes, né? Usou outro fungicida, né? E é importante mostrar que ele fez 2 produtos, né? Para poder usar nesse fungicida aqui de maneira preventiva, ou seja, o investimento ele começa já lá no começo e aqui ele faz outra de inseticida. Aqui mais para baixo, nos reprodutivos, começamos de novo com bifentrina e imidacloprido, muito bom inseticida que tem esses 2 ingredientes ativos, muito recomendado para a cultura da soja, e também fungicida, já utilizando 3 produtos. Né? A combinação de produtos eficazes é muito satisfatória e traz muita saúde foliar para as plantas, sempre de manejo preventivo e a combinação dos produtos de alto investimento, né? Produto de qualidade e também buscar o máximo de cobertura foliar. Isso vai realmente impactar muito bem no seu tratamento fitossanitário. E esse impacto que eu estou dizendo é um impacto positivo. Então, esse produtor aqui é um produtor que realmente busca fazer investimento na fazenda dele. Aí em R3, ele já volta de novo com fungicida, 2 fungicidas, né? Também volta com aquele herbicida que eu tinha mostrado para vocês. E aqui no final, 3 fungicidas novamente. E depois ele usa o inseticida, né? 2 ingredientes ativos aqui de inseticida que eu tinha falado para vocês. Continuando até a gente chegar ali na dessecação final, ele faz fungicida de novo com inseticida. Aqui o Proclen e o Perito, né? São 2 inseticidas muito bons para a cultura da soja, né? Para as pragas que atacam a cultura da soja. O inseticida Ampligo, Ciprés, né? O fungicida Uniseb Gold são fungicidas excelentes. E aqui ele já está pensando que é a última, né? Realmente aplicação que ele vai fazer. Então ele faz 2 fungicidas novamente, para que ele não tenha nenhuma perda ali por fungos nesses últimos estádios aqui reprodutivos da cultura da soja. A dessecação ele usou Reglone, que é muito comum a gente utilizar para a gente conseguir realmente antecipar a colheita. Aqui sobre a mecanização, ele tem uma Jumil, né, que é a semeadora que ele utilizou, um modelo 3070, é uma semeadora que não é antiga, né, de 2019, então traz
um pouco mais de tecnologia embarcada, traz também uma plantabilidade boa. Então, semeadoras que são muito antigas, às vezes traz um distanciamento entre plantas não tão uniforme, isso vai impactar na plantabilidade e vai acarretar em redução de produtividade. Usou o sistema pneumático, né, de distribuição, o número de linhas dela é 12, né, uma propriedade que planta ali 190 hectares, que a gente tinha visto lá no começo do case, então não é uma propriedade que realmente precisa de muito, uma semeadora muito grande, né, caixa de adubo utilizada na semeadura, o pulverizador que a gente tinha visto aquela hora é um Case 250, né, ano 2018 também, muito bom pulverizador, colhedora Case 2688, já é uma colhedora um pouco mais antiga, então tem que tomar cuidado nas avaliações, as calibrações da colhedora tem que estar muito bem feita, né, para que ele não tenha perdas durante a colheita, porque isso vai impactar na produtividade. É o tipo de plataforma de caracol e um graneleiro de 8.400 quilos de armazenamento. Aí nós temos o custo de produção e lucratividade. Então aqui vai mostrar quanto que ele teve que gastar de operação de máquina, despesa, mão de obra, isso vocês podem olhar depois, né? O que é importante a gente ver é que o custo dele ficou em R$ 6.622,35 por hectare, não é um custo muito alto, né? É um custo realmente que está ali dentro do padrão que nós esperamos para a cultura. E aí nós vemos aqui para análise econômica, o preço médio de venda dessa soja que ele colheu, ele vendeu a R$ 158 por saca, ele teve uma produtividade de 134,46 sacos por hectare, né? A receita bruta, de acordo com o tamanho da área que foi auditada pelo SESB, deu R$ 21.244, custo de produção, né, que ele fez nessa área. E é importante dizer que a receita líquida, ela tem que ser vista por hectare. Tem produtor que olha a receita vista pela propriedade inteira. É importante a gente ter esse número quando fazemos a análise econômica, né? Então ele teve R$ 14.622 de receita líquida. Então a lucratividade dele, né, o ROI, como nós podemos falar, o retorno sobre o real investido, foi de 2,21. Isso é muito alto e muito expressivo. Mas aqui a gente vê matriz de ecoeficiência, né, falando sobre emissão de gás carbônico, enfim, essa parte aqui já não tenho tanta credibilidade para falar, né, e autoridade sobre esse assunto. Aqui nós vemos o Gerson, né, que fez ali realmente a consultoria desse case campeão. Então, muito parabéns, né, Gerson. E o que fez a diferença na opinião dele? Construção do perfil do solo, como eu falei para vocês, não preocupando só em estrutura de compactação. Então ele coloca químico, físico e biológico. Muito importante a microbiologia no solo. Ele está realmente muito certo, porque nós precisamos trazer essas três características para o nosso solo para ter essa construção positiva, né? A escolha do cultivar mais adequada. Na minha palestra eu gosto muito de falar que quando nós procuramos altas produtividades, a gente tem que considerar a ecofisiologia da planta mais bem adaptada possível para as condições de temperatura, fotoperíodo, água e ventos, né? Porque isso vai trazer uma qualidade maior das características da região para a genética daquele cultivar. Então ele realmente vem trazendo, isso é muito importante, vocês têm que ter isso em consideração, porque escolher o cultivar mais adequado para a sua região vai trazer uma produtividade maior para a cultura, conhecer a área, isso é muito importante, porque se você conhece a área que você está plantando, você sabe aonde são os melhores resultados, aonde que realmente tem uma característica às vezes pior de solo, então isso é importante. Conhecer a fisiologia da planta, principalmente para as tomadas de decisões, imagino que ele quis dizer isso, né, aqui o consultor Gerson, e também fornecedores de qualidade. Final da minha palestra eu sempre falo, gente, capricho é básico. Para quem procura altíssimas produtividades, busca capricho muito antes de inserir a cultura no campo, né? Então vem uma preparação desde 3, 4 meses antes da cultura, né? Para realmente trazer um capricho, uma plantabilidade muito boa, semeadura uniforme, enfim, né? E aí nós temos aqui umas fotos da área, né? Que eles tiraram lá. Esse aqui provavelmente deve ser o produtor, né? O proprietário lá da cultura, da propriedade rural. Aqui tem um pouco da imagem, né, lá da soja crescendo. E aí nós finalizamos, né? Então o que nós podemos levar em consideração aqui, gente? Sempre pensar que quando nós temos lavouras de altíssimas produtividades, nós temos que integrar tudo isso que nós vimos, ter muita consideração em relação ao solo, uma construção de perfil de solo em profundidade, né? A rotação de culturas é muito importante, nós precisamos de inserção de matéria orgânica no sistema, nós precisamos de carbono no sistema, tratamento fitossanitário bem posicionado e com produtos de qualidade, né? Um pulverizador
que esteja muito bem calibrado para entregar a uniformidade de pulverização. Então isso tudo, né, esse conglomerado que nós acabamos de ver aqui nesse case campeão do SESB, vai ser realmente o que vai impactar e trazer altas produtividades. Se você gostou desse conteúdo, se você viu que isso realmente pode trazer algum tipo de benefício e principalmente de forma gratuita aqui no YouTube do nosso canal, recomenda esse vídeo para um amigo seu que seja um agrônomo, um estudante de agronomia, um consultor, porque eu tenho certeza que se a gente se unir, criar uma comunidade aqui, a gente consegue profissionalizar muito mais o nosso país e realmente chegar onde a gente quer. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e um comentário do que vocês acharam desse vídeo. Valeu!